Neste vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, otavio.paranhos, me segue por lá, respondo aqui pelo YouTube sobre investimentos globais. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal eu mostro como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável, certo? Então, antes de mais nada, tenho um aviso para você, agora quinta-feira, dia 26, farei um evento especialmente para você que está começando do zero e não sabe como investir, ou para você que já começou a investir, mas tem dúvida quais ETFs escolher, quais ativos montar sua carteira global de aposentadoria, tá? Vai ser às 20 horas de Brasília, então clica aqui embaixo e se inscreve, é online e é gratuito, tá? Então não perde a oportunidade, clica aqui e se inscreve. Então vamos direto para o conteúdo. O Luan perguntou, posição no Brasil, acha que é válido o risco em renda variável, tendo Tesouro IPCA mais com 6% de taxa real? Excelente pergunta. E na realidade, o Luan, ele tem dúvida se vale a pena investir em ações, quando na realidade a renda fixa ela paga bastante. As ações, naturalmente, são um ativo mais arriscado do que a renda fixa, porque em qualquer projeto que é financiado ou por dívida ou por sociedade, por participação, por aporte de um sócio, né, a dívida sempre ela é paga antes, então ela sempre tem um risco menor, tá? Ela tem um risco menor porque ela tem preferência no resultado daquele projeto. E se a renda fixa ela está pagando 6%, as ações, ou seja, as participações, a sociedade, ela vai ter uma expectativa de retorno maior. Vou dar um exemplo concreto para você. Aqui a gente observa, tá, o histórico de PL do Ibovespa, que mostra claramente que hoje está ali num PL de 5 mais ou menos, o que demonstra claramente que é um dos momentos em que ele está mais barato na história. Isso aqui demonstra a maior expectativa de retorno, que quer dizer também ou um crescimento muito baixo ou um risco muito alto, tá? Em ambas as situações o preço baixou, aumentando a expectativa de retorno para compensar estas duas potenciais situações, ou retorno baixo, ou crescimento baixo, aliás, ou risco alto, tá? O que é mais provável que seja o segundo caso. Então, sim, tá? Pode valer bastante a pena investir em ações, mesmo com renda fixa, não importa em qual o preço, porque as ações sempre têm um prêmio de risco em cima. Não estou dizendo para você concentrar no Ibovespa, isso não vale a pena. Eu estou dizendo que este racional entre prêmio de risco em cima da renda fixa, ele é válido em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, tá? O fato é, você não tem que optar por ações brasileiras ou renda fixa brasileira. Se você quer aumentar a sua expectativa de retorno no longo prazo, você precisa investir em ações globais, esse que eu mostro neste canal e mostrarei agora no evento desta semana. Isso daí você faz com ETFs globais e passivos. Quando você precisa reduzir o seu risco, é que você migra para a classe de ativo que é mais segura, que no caso é a renda fixa. Se for o Brasil, você terá a sorte, entre aspas, de morar num país que é mais arriscado e que, portanto, tem uma renda fixa que paga bem, tá? Então isso é parcialmente positivo, embora tenha um risco implícito, tá? Então, respondendo para você, sim, vale a pena, só que não vale a pena você apenas olhar para ações brasileiras como se fosse uma alternativa única de investimento. O Wesley perguntou, queria deixar meu caixa em dólar, tem um ETF para isso? Primeiro ponto, não recomendo, tá? Sempre que você vai optar por investir o seu dinheiro em caixa, ou seja, você abre mão do retorno das ações ou até de uma renda fixa um pouco mais arriscada ou com um prazo um pouco mais longo. Isso daí pode fazer sentido se você quiser gastar, tá? Mas se você tem como objetivo investimento acima do prazo de 1, 2, 3 anos, já não vale a pena manter esse capital em caixa. Se você quiser investir em caixa, de fato, existe este fundo de investimento americano aqui, que é o TFLO, que ele investe em tesouro da floating rate. Floating é flutuante, taxa flutuante, floating rate, que equivale à nossa taxa básica de juros, a Selic. Mas de maneira geral eu não recomendo que você faça isso, não compensa. A Lúcia fez uma ótima pergunta, qual seria uma boa quantidade de ETFs para iniciar e quais indicados? Primeiro ponto, né, uma quantidade de ETFs, isso daí não quer dizer nada, tá? Por quê? Porque o ETF ele é uma casca, dentro de um ETF você pode ter 10 ações ou você pode ter 10 mil ações, tá? Então assim, a quantidade de ETFs não vai dizer, o que importa que é a quantidade de ações, quais ações e também qual é a concentração que você tem dentro desta carteira. O ETF ele é um instrumento, tá? Então não existe quantidade. Se é para responder para você diretamente, o inicial você começa com 1, se é um ETF de ações global, ou VT, por exemplo, o VWRA na Irlanda, ou VWRL se você quiser mudar de moeda, tá? Que seria a base neutra, seria a pizza neutra. Se você quiser optar também pela base neutra, só que isolando por geografias, você pode optar, por exemplo, nos Estados Unidos pelo VTI, que é só os Estados Unidos, pelo VA, né, VEA,
que é desenvolvidos fora dos Estados Unidos, e o VWO, que são países emergentes. Então, 3 você investe da mesma forma que você investiria com o VT. A diferença é que você pode mudar os pesos, mais ou menos nos Estados Unidos, mais ou menos em países desenvolvidos e mais ou menos em países emergentes, tá? Ou seja, veja que a quantidade de ETFs não muda necessariamente a sua estratégia. Aí você pergunta quais são os mais indicados. Enfim, eu tenho várias carteiras recomendadas no meu curso Investimentos Globais, tá? Mas já antecipando para você como que você vai teoricamente personalizar a carteira, né? Você vai investir em fundos que vão ou aumentar a expectativa de retorno ou reduzir o seu risco de maneira geral, tá? E para aumentar a expectativa de retorno é necessário que você invista em tipos de ações que de fato possuem características que vão fazer isso. Não é porque você investe em uma tese que poderia revolucionar o mundo que você vai ter maior retorno. Dei um exemplo bem concreto para você aqui, que você vê que nos últimos 6 anos e meio praticamente, desde o início desses fundos aqui, comparando o S&P 500, que está em roxo, o SPY, com o fundo de tecnologia, por exemplo, ARKK, que ficou muito famoso quando? Lá em 2021, né, quando ele estava performando muito bem, todo mundo investiu nele neste momento aqui, e de lá para cá teve queda ali entre 60% e 80%. Outros fundos também desta mesma categoria de tecnologia disruptiva, né, como por exemplo o varejo online, também rendeu menos do que o S&P 500, e também inteligência artificial rendeu menos do que o S&P 500 no período, tá? Então assim, veja que não é porque você opta por um fundo que tem uma boa história que você vai ter um bom desempenho. Pelo contrário, geralmente isso daí acaba bem mal. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro investindo em fundos que aumentam a expectativa de retorno através de fatores. Esses fatores eu vou explicar bem melhor para você agora na próxima quinta-feira, então não deixa de se inscrever aqui no link da descrição deste vídeo. Vários fundos fazem isso, tá? Existem fundos que geralmente são menos concentrados, como o VBR, por exemplo, que ele é de ações americanas, de small e mid caps, ou seja, empresas médias e pequenas, que reduzem o preço, mas eles investem em grande quantidade de ações ainda assim. Existem outros fundos que concentram bem mais, tá? Como o Keval, por exemplo, que investe em 50 empresas, nesse caso dos Estados Unidos, e ele usa como filtro principal o múltiplo EV sobre EBITDA, tá? E esse múltiplo, ele considera o valor da firma como um todo e considera o resultado operacional como um todo. Isso daí é importante para poder comparar empresas que possuem níveis de alavancagem diferentes. Porque normalmente, se eu comparasse somente o PL, por exemplo, né, a relação de preço sobre lucro, se eu tiver uma empresa que é muito endividada, esta empresa mais endividada pode ter um PL menor, parecendo mais barata, por causa da menor participação societária dos investidores em todo o projeto, tá? Então, consequentemente, é um projeto mais arriscado porque ele é mais financiado por dívida. O PL reduz, mas não significa que seja melhor para você. Pode ser um risco embutido bem grande. Então, é sempre bom observar esses indicadores mais amplos, tá? Como EV sobre EBITDA, etc. Isso daí eu explico tudo melhor no meu curso Investimentos Globais. Se você tem interesse, se cadastra aqui embaixo. O Gleison perguntou: liquidaria seus investimentos, exceto reserva de emergência, para proporcionar à família uma casa mais confortável? Veja, o que você me pergunta é uma questão puramente pessoal, tá? De gasto versus investimento. Naturalmente, cada pessoa vai encontrar uma boa resposta para isso em termos pessoais, mas francamente, eu diria que sim, tá? Porque a finalidade de todo investimento é o gasto, tá? E se de fato você for proporcionar para a sua família uma casa, que é uma coisa, enfim, fundamental em termos tanto de qualidade de vida, né, como também de segurança e até oportunidades pela localidade em que ela se encontra, vale a pena, tá? Eu diria que de tudo que tem para gastar, a casa é um dos melhores gastos possíveis, tá? Embora você deva fazer a diferença entre um gasto supérfluo e um gasto necessário, que de fato vai agregar para sua família, né? Talvez, enfim, uma porta de 2, 3 mil reais não faça tanta diferença quando você vai reformar a sua casa. Agora, a localidade em que ela se encontra, o condomínio em que ela está, as pessoas com as quais você vai conviver, isso aí pode ser muito mais importante, tá? Então, sim, eu diria que com certeza vale a pena, porque todo investimento, no final, ele se dedica a gasto, tá? Ele se dedica a gasto. Então, eu pretendo fazer isso, só que você tem que ter essa noção para não gastar sem necessidade. Então, diria que sim. O Marco fez uma ótima pergunta: investir em empresas de commodities de países desenvolvidos teria o mesmo resultado que investir em mercados emergentes?
É ótima pergunta, porque mercados emergentes sim são mais cíclicos, né? Eles crescem mais, as suas moedas se apreciam em situações de maior crescimento global e também commodities também se apreciam em situações de maior aquecimento global, não climático, né? Mas aquecimento da economia global. Mas veja, algo muito importante, hoje em dia os mercados emergentes, principalmente os ETFs neutros, os mercados neutros em emergentes, já tem uma carga muito grande tanto de tecnologia como de consumo interno, né? Saúde e tecnologia como varejo, por exemplo, a gente encontra principalmente na China, na Coreia do Sul, em Taiwan e nestes países do Sudeste Asiático, tá? Então eu gostaria de mostrar para você um gráfico bem interessante que mostra o comparativo aqui do EEM, né, que é de mercados emergentes, com o GNR, que é um fundo de ações de commodities, tanto de países desenvolvidos como de países emergentes, mas em maior medida países desenvolvidos. E veja que o comportamento não é tão diferente assim, mas pode ter umas diferenças grandes, como por exemplo, a partir ali, ó, do período de 2021, quando ações de tecnologia chinesas caíram muito, tá? Isso daí afundou os mercados emergentes, mas o GNR teve uma excelente performance, tanto por um bom desempenho de ações de mineração, como também por ações de petróleo de maneira geral, tá? De energia. Então, aqui você observa uma grande diferença. Historicamente, tá? Quando a gente vai pegar um histórico maior, se eu pegar, por exemplo, o próprio petróleo aqui, né? O WTI, se eu pegar, por exemplo, o petróleo simplesmente, tá? A cotação do petróleo CL1 aqui no COIFIN e eu comparar com mercados emergentes, não ficou tão diferente ali, por exemplo, entre 2013 e 2014 aproximadamente, em que ambos renderam aproximadamente 300, 400%, tá? Mas depois disso, veja que em 2014 o petróleo teve uma queda bem significativa ali na ordem de 50 a 70% e mercados emergentes não necessariamente, tá? Então veja que pode ter diferenças sim. E mesmo comparando ali com o próprio GNR, ó, veja que o fato da cotação do petróleo ter caído não necessariamente afundou as empresas de petróleo e também as empresas de commodities de maneira geral. Por isso que eu sou muito mais favorável a você investir em empresas do que em commodities propriamente ditas. Nós temos fundos de commodities em que o fundo compra contratos futuros de commodities ou compra commodities diretamente, como o caso do ouro, né? Mas ações sempre tendem a ter uma expectativa de retorno positiva, ao contrário das commodities que tendem a ficar em linha com a inflação, mas são extremamente cíclicas, tá? Então, respondendo a sua pergunta, não é a mesma coisa, tá? Você investir em ações de desenvolvidos e de commodities, né? E também em países emergentes, certo? Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Não perde a oportunidade, se inscreve aqui. Próxima quinta-feira a gente tem um encontro para eu personalizar a sua carteira e você de fato conseguir não ter mais o Risco Brasil na sua carteira, não mais precisar analisar ações individuais, não mais precisar acompanhar notícias de mercado e este hospício político aqui que é o Brasil. Então não perde a oportunidade, clica aqui, se cadastra, a gente se vê lá.